Fala, galera tricolor, estamos aqui para mais um podcast do Explosão Tricolor, recebendo aqui um convidado ilustre, um cara que está fazendo história na divisão de base do Fluminense. A nossa resenha, a pré-resenha, foi fantástica, batemos um papo aqui de meia hora que acabou contagiando, contando as histórias, título da Conmebol, Copa Nike. Tem vários títulos aí, ele vai falar sobre isso aqui nesse programa. E estamos aqui com Rômulo Rodrigues, treinador do time Sub-15 do Fluminense, está aí já há algum tempo. Seja bem-vindo, Rodolfo. Estamos aí para a resenha. Conta aí o início aí da sua história, né? Fala aí com o público também, se apresenta aí para o público. Então, obrigado, agradecer primeiro o convite aí. É legal, é importante pra caramba pra gente da base, né, ter essa oportunidade de falar para nossa torcida. Então, muito obrigado. Então, eu cheguei no Fluminense em 2018, em fevereiro de 2018, assumindo a categoria Sub-12. E aí fiquei, né, Sub-12, 2018, Sub-13, 2019. Em 2020 tive a oportunidade de ir para o Sub-14, aí a gente teve a pandemia, ficamos parados, né, sem competição durante um período, e depois de 2021 me mantive no Sub-14, aí troquei de geração, eu trabalhava muito com a geração 06, depois troquei para a geração 07, e agora 2022 no Sub-15 com a geração novamente 07. E Rômulo, você tocou agora num ponto da pandemia, tudo, mas calma aí, só para formular aqui, você começa em 2018 com Sub-12. Isso. E aí você vem acompanhando ali, esse time atual, Sub-15, já é o time que você pegou ali atrás. Não, 2018 eu peguei a geração 06, 2006. Ah, tá. 2018, 2019 e 2020. Foi sempre com a mesma geração. Isso. Eu acompanhei eles no Sub-12, 13 e o iniciozinho do 14, que foi quando a pandemia parou ali em fevereiro, mais ou menos pararam os treinos. E aí, em 2021, eu continuo no Sub-14 e aí eu assumo a categoria, a geração 07. Ah, tá. Início de 2021. Aí a gente disputa 4 competições e aí agora 2022 a gente já disputa 2 competições aí com a mesma geração. E Rômulo, como falou em pandemia, isso prejudicou muito, né, Rômulo, a evolução desses garotos. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque, cara, o pessoal não tem o conhecimento tão amplo, né? Eu também não tenho, né? Eu não sei como que isso impactou a gente. Imagina que tenha impactado de uma forma. Como é que foi isso? Como é que foi essa coisa? Quais foram, assim, quais foram os impactos, assim, mais sentidos ali? Então, em 2020, né, que foi quando teve essa parada, a gente estava até comentando aqui antes, a gente foi disputar um torneio da Conmebol, depois a gente, né, pode falar mais sobre isso. Tá aqui, galera, ó. A gente participou de um torneio da Conmebol, a gente ganha esse torneio da Conmebol, a gente retorna, e aí você imagina, a gente retorna de um torneio da Conmebol que a gente foi campeão, a gente tinha uma viagem conquistada por esse título para Disney, para jogar uma etapa com outras equipes do mundo todo, e acaba que essa viagem não acontece. Os nossos treinos simplesmente eles param, né, como todos os clubes pelo mundo todo, e a gente passa a fazer treinos online com os meninos para eles tentarem só manter a forma, mas assim, para a gente que a gente gosta muito de competir, foi bem complicado, assim, segurar um pouquinho a ansiedade, segurar a ansiedade dos meninos, né, conter os meninos. São meninos do Brasil todo que a gente tem, então cada um foi para a sua cidade, para a sua casa, a gente teve que tentar ter esse acesso a todos, conversar bastante. O Fluminense tem um trabalho multidisciplinar que é muito legal, psicólogo, assistente social, então elas também tiveram muito esse cuidado para que os meninos, né, se mantivessem bem até, né, com a cabeça boa. E depois, no retorno, a gente reencontrou todo mundo, ainda bem que com saúde, mas não foi um período fácil. Imagino, cara. Pô, essa questão de estrutura, o Fluminense vem melhorando cada vez mais, né? Isso aí eu venho conversado sempre, tô sempre procurando saber. O Fluminense realmente investe muito nessa questão, né? O
o Rômulo? Assim, o que o Fluminense oferece para os atletas é de muito alto nível. Tanto que por isso que forma dessa maneira. Assim, os meninos têm assim, tudo do melhor que se pode oferecer, né, em relação ao seu treinamento, em relação a esse trabalho multidisciplinar que eu falei que é super importante. Eles são assessor, tem nutricionista, tem tudo. Então, mesmo com a pandemia, que foi um período super difícil, a gente conseguiu passar bem. E assim, infelizmente nós perdemos tempo, mas como todos os outros clubes e todas as outras, né, os clubes formadores também perderam. Mas a gente conseguiu meio que minimizar, vamos dizer, essa perda por causa da estrutura, dos cuidados que a gente tem, dos profissionais que a gente tem. Agora, Rômulo, como é que você escolheu essa função, né? Tentou jogar bola, não deu certo, o peladeiro mal sucedido, aí eu não vou tentar ser treinador. Como é que foi essa? Eu acho que eu fui um pouco melhor do que um peladeiro mal sucedido. Então... Eu cheguei a ser um jogador profissional muito mal sucedido. Qual posição? Qual posição? Meia. Avançado? Sim. Mas então, o que acontece? Eu até brinco com os nossos atletas, porque hoje eu falo para eles que se eu tivesse um jogador como eu era, eu não estaria nem no grupo. Então eu brinco com eles que, assim, impossível me enganar. Não vai me enganar, porque eu era mestre nisso, entendeu? Então eu era muito preguiçoso, tudo que eu não sou hoje. Hoje eu trabalho 24 horas por dia, sou muito dedicado no que eu faço, e eu sou completamente diferente do que eu era como jogador. Por isso é que eu hoje sou treinador, não sou jogador, né? Eu não tinha, eu tinha até uma qualidadezinha, mas a parte física. Zero. Então, assim, eu até brinco com eles. Eu falei, não adianta vocês se esconder para receber um passe, porque eu fazia isso. Então, eu sei muito bem como você faz, como faz. Então, os moleques de Xerém não adianta enganar o Rômulo, né? Não. Porque ele foi esse malandrinho ali atrás, não é, Rômulo? É isso. Aí tentei. Então, é bom. Por isso que hoje é treinador. Então, sabe qual é quem tá de malandragem, quem não tá, consegue identificar, né, Rômulo? Tá aí a prova que não é para fazer, porque senão, né, não estaria aqui como treinador. Mas, bom, e aí eu cobro muito isso deles, de intensidade, dedicação, postura fora do campo. Então, isso eu cobro muito. E brinco com eles, isso. A gente tem uma relação muito boa. Com essa geração, com a outra que eu trabalhei, muito boa. Essa questão fora do campo, Rômulo, trabalhar com adolescente é complicado. Tô falando que é complicado porque é a fase ali principal, né? Essa fase de 14, 15, 16, 17 anos é a formação final para depois seguir como adulto. Como é que cara, eu assim, eu fico pensando, imaginando, porque futebol, isso envolve muitas perspectivas, né? Todo mundo quer jogar no Fluminense, em qualquer clube grande, para depois seguir para o exterior, né? Como é que é isso? Como é que vocês trabalham com isso no dia a dia, né? Não deve ser fácil, não deve ser não, porque aparece um garoto ali que vem com uma base familiar boa, aparece garoto que já não tem uma base familiar tão boa. É complicado, né, Rômulo? Assim, o Fluminense tem na sua metodologia, né, que a gente segue, ele tem a primeira fase, que é a fase de iniciação, a fase de especialização, que é onde se encontra essa categoria sub-15, e a próxima fase é a fase de profissionalizante, né, de profissionalização no caso, que é quando o atleta faz 16 anos, que é quando ele está apto a assinar um contrato de profissional. Então a gente está no último momento antes dele ter essa condição de se tornar profissional. Então, assim, os atletas recebem muito assédio, e assédio que eu digo de qualquer pessoa, até de torcida mesmo, que às vezes vê um jogo legal e aí às vezes se empolga e já pede alguma situação de um garoto ou outro. Então, assim, é um momento que mexe muito com a cabeça de alguns meninos. Futebol, você sabe que assim, as coisas acontecem para jogador, então, muito rápido. Basta 1, 2, 3 jogos, uma qualidade acima, isso já mexe. Então, assim, uma coisa que eu sempre bato com meus jogadores é que, assim, eu sempre falo a verdade para eles. A gente sempre fala, independente, pode ser a pior notícia, você não vai jogar, hoje você está pior do que o fulano, você está melhor.
A gente sempre fala a verdade. Então, eles passam a respeitar muito a gente. E quando a gente também tem que dar um puxão de orelha em algumas situações também fora do campo, em relação à postura ou qualquer coisa assim, a gente acaba tendo um pouquinho Eles respeitam a gente um pouquinho mais por causa dessa nossa relação. Mas não é fácil. Essa idade é uma idade bem difícil. Não, com certeza, cara. Quando apareceu essa oportunidade aí de te entrevistar, fiquei pensando, né? Eu falei, cara, aí a gente mergulha mais no assunto, né? E, cara, é difícil mesmo. Rede social, você falou numa parte de assédio, né? De empresário, tudo, até de torcida, mas a rede social, é, isso tem algum tratamento especial com essa questão, uma blindagem especial com os garotos, com a garotada em relação à rede social? Então, Cara, eu vejo até, não estou falando do Fluminense não, mas os pais, assim, de uma forma geral, alguns exageram. sim. Eles mandam e-mail, não sei o que, fazem página, aí marca todo mundo. E isso é bem complicado também. Assim, eu tomo bastante cuidado. Eu com a minha, eu tomo muito cuidado em relação a isso. E a gente tem, obviamente, tem o nosso assessor lá, o Natan, também, que toma bastante Natan, cuidado e zela muito por essa situação. Natan veste a camisa. Então, mas aí eu, particularmente, isso é coisa minha. Eu, por exemplo, antes da gente chegar numa possível final, eu peço para que eles não divulguem foto do nosso time que ganhou um jogo, porque se classificou. Dificilmente, se achar, é porque alguma coisa passou despercebida. E aí eu faço um trato com eles. Quando chegar na final, se ganhar a final, vocês podem botar foto do que vocês quiserem, de cabeça para baixo com troféu, tá tudo certo, não tem mais problema. Porém, antes, não, porque às vezes você dá arma para o adversário, às vezes você mostra uma coisa que você não quer mostrar, às vezes as pessoas interpretam aquilo de uma maneira completamente diferente, que às vezes até um menino coloca na empolgação sem maldade, e às vezes isso é interpretado de uma maneira diferente. Então, eu, particularmente, eu não gosto, eu sou muito chato com isso, eu não gosto. Não, e você tocou num ponto sem maldade, né? A gente foi garoto, todo mundo Sim. aqui, a gente sabe, né? Que muitas vezes coloca sem maldade mesmo, mas aí dependendo do público ali, o que o público interpretar, vai falar que aquilo vai inverter a coisa, e aí, cara, aí de repente cria-se ali um clima realmente que hoje a sociedade hoje está problemática, né? Então tudo, você tem que ter maior cuidado, porque isso é um campo minado, realmente. Exato. E os garotos têm que ter uma blindagem realmente muito grande. Tudo que a gente pode evitar nesse sentido, até porque na maioria das competições que a gente faz pelo Brasil, a gente acaba enfrentando os nossos rivais regionais nessas competições nacionais. Então, assim, mesmo que a gente tenha rivalidade, há um respeito, obviamente, da gente para eles e, obviamente, deles para a gente. Isso é fato. Mas não dá para a gente fazer alguma coisa que soe como um desrespeito, da mesma forma que a gente também não admitiria se fosse ao contrário. Mas não dá para fazer uma coisa que soe como um desrespeito ao nosso adversário se a gente, de repente, vai encontrar eles depois de 2, 3, 4 semanas aqui. Mesmo que não fosse encontrar. Mas encontrando é mais um motivo ainda para a gente tomar cuidado, entendeu? Isso não quer dizer que a gente não possa botar postagem comemorando, feliz, não tem problema nenhum, mas desde que haja um respeito. Mas com essa geração que a gente tá junto, eu nunca tive nenhum problema em relação a isso. Nunca. Vou fazer 2 anos com eles. Nunca tive nenhum. A garotada... E os moleques são bons. Eu não vou pedir para você dar destaque, porque garotos de 15 anos, não pode falar nome, nada, porque, pô, a gente sabe que são moleques, pô, 15 anos ali, todo mundo, ele chega ali e fala um nome em destaque, aí o outro fica com ciúmes. Tô falando do coletivo, Rômulo. A molecada é fera. São muito bons, são muito diferentes. Eu brinco com eles que se eu tivesse o talento deles na época que eu jogava, eu ia estar melhor, eu ia estar bem. Mas são muito bons, assim, eles são muito profissionais. Às vezes até sou estranho um menino de 14, 15 anos você falar dessa forma, mas eles são muito profissionais, não é fácil fazer o que eles fazem. Eu canso de falar isso para eles também. Vocês não são normais, vocês são anormais, porque viajar, ficar longe dos pais, sofrer pressão,
porque a gente pressiona eles, óbvio que pressiona, a gente está formando eles para serem atletas profissionais do Fluminense. O Fluminense tem pressão. Então, a gente pressiona, a gente cobra, a gente elogia, a gente dá carinho, abraça quando precisa, mas a gente cobra muito. Então, assim, não é fácil. E eles fazem com um nível altíssimo. Eles são muito bons. Eles estão vindo aí nessa pegada aí contigo há 2 anos. Ganharam agora a Copa Rio, a Copa Nike. Exato. Que eu até tinha rival, né, que é um amigo meu, que trabalha em um clube rival, falando pra caramba da Copa Nike. A gente estava lá num dia, assim, teve um encontro nosso lá, ele falando no celular, não, a Copa Nike, não sei o quê. Eu só, o Fluminense tá jogando, eu só na minha cabeça, o Fluminense vai engolir vocês. Acabou que o Fluminense foi campeão, né? Então, assim, essa Copa Nike é importante, né, Rômulo? É uma competição importante para a categoria. Eu acho que é a competição mais importante da categoria. Se a gente não tem, vamos dizer, um brasileiro como tem o 17 e o 20, né, pela CBF, e tal, esse é o brasileiro da categoria. Tinham os 4 do Rio, tinha os 4 de São Paulo, tinha mais o Red Bull, mais o Desportivo Brasil, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter e Grêmio, Bahia e o Olímpia do Paraguai. O Olímpia do Paraguai. Tem então, história para contar do Olímpia do Paraguai, mas é ali na frente, vocês vão entender. Então, mas fala aí. Então, assim, o campeonato, o nosso grupo foi por ordem: Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras. Não é um grupo qualquer. A gente passa, pega o Inter nas quartas. Que é uma base fortíssima também. Não, ali você não tinha para onde correr. Ali realmente é aquele famoso, vai escolher um adversário? Não tem como. Então, pegamos o Inter nas quartas, a gente passa em primeiro do nosso grupo, o Inter passa em segundo, a gente cruza. Pegamos o Flamengo na semi, que é um rival que a gente conhece pra caramba, porque a gente enfrenta ele sempre aqui, e pegamos o Santos na grande final. O Flamengo foi qual o resultado? 1-0. 1-0. Foi chorado? Então, a gente faz o gol com 5 minutos, 8 minutos, e a gente tem um atleta, são 2 tempos de 25, é muito corrido, muito intenso. Isso. E a gente tem um atleta expulso com, sei lá, 6, 7 do segundo tempo. Então a gente joga 20 minutos, um acréscimo ali, 22 minutos, com 1 a menos, e assim, aí obviamente que a gente sofre um pouco, mas... Rolou aquele... o Fluminense sabe sofrer. Sabe sofrer, a gente soube sofrer, e assim, uma coisa que é legal falar... A gente joga contra esses 6 adversários, a gente não sofre um gol na competição. Isso é uma marca bem a gente ganha Grêmio 1-0, Cruzeiro 2-0, empata com Palmeiras 0-0, Inter 1-0, Flamengo 1-0, Santos 3-0. E aí eu te pergunto, isso é fruto do sistema de jogo, de marcação? A que você atribui essa marca? Porque realmente, numa competição dessa, né, desse nível... não levar gol nenhum, assim, não levar gol, isso é uma coisa que Qual o segredo aí? Então, eu acho que a gente é muito agressivo, nosso estilo a gente é muito agressivo, a nossa marcação começa no ataque, os nossos atacantes são os nossos primeiros zagueiros, quando a gente está sem a bola, a gente pressiona em bloco muito alto. Então, até a bola chegar ao nosso gol, não é tão fácil. A gente precisa errar em várias situações para que a gente sofra um ataque, de repente, mais organizado, vamos dizer assim. E, obviamente, a dedicação dos nossos meninos. Eles são muito dedicados. Eu lembro, tem uma cena que eu acho que ficou muito impactante assim, para mim. A gente está ganhando do Santos de 3-0, que o Santos é um baita de um time, obviamente, jamais teria chegado na final se fosse um time qualquer, um ótimo time. E a gente está ganhando do Santos de 3-0, e faltando 2 minutos para acabar o jogo, assim, praticamente impossível da gente sofrer um empate ou uma virada, faltando 2 minutos, 3-0, a gente já estava praticamente ali com a mão na taça, e os nossos meninos gritando, um incentivando o outro, que não queriam tomar gol em hipótese nenhuma. Para terminar o campeonato zerado, principalmente a linha de zaga e o goleiro. Eles não queriam tomar gol de nenhum. E se a gente tomasse um gol ali, não mudaria o resultado do jogo, porque a gente ganharia provavelmente de 3-1, não daria mais tempo da gente sofrer mais gols. Eu sei que futebol é complicado, mas faltava 1, 2 minutos, não teve nem acréscimo. Aquilo já está tão na veia dos moleques ali que eles... Estava arriscado até de brigar ali, se sofresse gol. Eu gosto muito de número.
Então eu falo isso muito para eles. Isso aí, para mim, assim, não é a parte mais importante, não ter tomado gol. Entendeu? A parte mais importante é que a gente deixou os adversários criarem pouquíssimas chances. Poderia, de repente, ter criado uma, ter tomado um gol. Eu estaria satisfeito do mesmo jeito. Mas a gente fez com que os adversários não conseguissem criar. Então, isso, para mim, é o mais importante. Rômulo, você falou da marcação alta, né? Isso no profissional, as equipes, o Fluminense até tem sofrido um pouquinho com isso, né? Nos últimos jogos. Eu sempre falo, o cara adianta lá a marcação muito intensa, até consegue dominar um tempo ali, mas não consegue sustentar na maioria das vezes os 90 minutos, impossível. No Sub-15, aqui são garotos em formação para sustentar, que você falou que isso talvez seja um dos segredos ali do time, essa marcação alta. Como é que faz para sustentar isso uma partida inteira? Você faz as substituições, conseguem dar conta para sustentar esse ritmo? Então, através das substituições também, mas assim, eu sempre falo para eles o seguinte, quem corre mais é sempre o time que está sem a bola. Tanto que eu brinco com eles no bobinho, quem corre mais é o cara que está sem a bola ali no meio. Então, quanto mais rápido você recuperar essa bola, e quanto mais rápido você recuperar essa bola mais próximo do gol do seu adversário, porque, por exemplo, se você tem a bola, você está jogando contra mim, se você tem a bola e você está muito longe do meu gol, eu não estou com um senso de urgência, eu estou tranquilo. Quanto mais próximo você chega no meu gol, mais estressado eu vou ficar, mais responsabilidade eu vou ter que correr, provavelmente mais errado eu vou correr, mais desgaste eu vou ter. Então, o que a gente faz? A gente tenta manter a bola mais próximo do gol do adversário, para que o adversário tenha esse senso de urgência, se desorganize mais, se desgaste mais. Só que a gente tem zonas do campo que a gente rouba a bola e vai dentro para tentar definir a jogada com risco de perder essa bola rápido, e tem zonas que a gente rouba a bola no campo e a gente mantém a posse, e aí nesse tempo a gente consegue descansar, recuperar o time fisicamente para que a gente possa construir um ataque um pouco mais organizado. Nem sempre a gente vai roubar a bola e vai fazer aquele jogo de transição muito rápido. Roubou, tem que atacar de qualquer maneira e perde, e volta. Não, tem momentos do jogo que a gente vai roubar, eles sabem, o setor rouba, esse setor não é para a gente ir dentro, é para a gente ter posse. Então a gente fica com a posse. A gente consegue, mas por exemplo, na Nike isso era mais difícil. 2 tempos de 25. Então era um jogo louco, uma transição muito rápida. E uma coisa que foi importante é que a gente termina a Copa Rio e a gente tem ali um período para trabalhar só o pessoal que ia para a Copa Nike. Então a gente meio que virou a chave. Porque na Copa Rio, no estadual, a gente joga 2 tempos de 40 minutos. Na Nike a gente joga 2 de 25. Então 2 tempos da Nike eram quase um pouquinho mais do que um tempo. Isso, então a gente tinha que mudar a chave totalmente. E aí, para você ver, por exemplo, todos os gols que a gente faz, exceto o gol do Inter, saem no primeiro tempo da Nike. Por causa da nossa pressão. Então, em 25 minutos, a gente fez o gol contra o Flamengo, fizemos o gol contra o Grêmio, fizemos o gol contra o Cruzeiro, fizemos o gol contra o Santos. O Santos virou 2-0 a final. Tamanha pressão no início. Então, assim, é importante sair na frente. E nessa categoria também, acho que em todas. Mas se você sai na frente, você já tem uma vantagem, você já consegue ler o jogo de uma outra maneira. Então a gente pressiona em cima justamente para tentar sair na frente. No Sub-15 aí não tem esse negócio que o pessoal até brinca, né? O time faz 1-0 aí recua, o treinador recua, não tem nenhuma meme aí do Rômulo aí, recua. Não, a gente tenta sempre... É porque a gente, na verdade, a gente também está formando o atleta. Então, o DNA do Fluminense não é esse. Então, a gente tenta sempre jogar para frente, buscar sempre o resultado. Obviamente que, contra o Flamengo, lá na semifinal que eu falei que a gente teve um jogador expulso, obviamente que a gente desceu a linha. Tem que descer, claro. Se a gente jogasse aberto com -1, a gente sofreria muito mais. Então, obviamente que a gente tem essas situações diferentes, mas na normalidade a gente joga para frente sempre. Essa questão de clássico local, Rômulo, é diferente, ou assim, Fluminense Cruzeiro, Fluminense Palmeiras, é a mesma coisa que Fluminense Flamengo, o local aqui, isso inflama ali no jogo? Inflama e assim, essa geração, ela cresce junto. Os clássicos vão acontecendo durante a vida toda dos meninos,
com 12, com 13, com 14, com 15, praticamente com os mesmos atletas jogando contra. Muda um pouco, mas são os mesmos. Então, assim, às vezes ele chega com 17 anos e às vezes eles já se enfrentaram em 15 clássicos, 20 clássicos. Né? Aí não tem jeito, acaba ficando sempre uma rivalidade muito, muito acirrada. E isso faz diferença. É muito diferente jogar contra os nossos rivais locais do que contra outras equipes, por maiores que sejam. Aqui ainda é sempre muito mais complicado. E, Rômulo, o time Sub-15 ganhou a Copa Rio, a Copa Nike, está disputando o Campeonato Carioca agora. Além do Campeonato Carioca, tem a Supercopa. Eu escutei a Supercopa é o campeão da Copa Rio. A gente já foi campeão contra o campeão do estadual. Se o Fluminense ganhar o Carioca, como é que fica? Não, aí acabou. Aí não tem Supercopa. Não, eles entregam a taça ali da Supercopa. Eu falo para os meninos que esse campeonato vale 2. Esse campeonato vale 2. É verdade. Como é que está a campanha agora deles? A gente estreou contra o Madureira fora de casa, ganhamos de 2-0. Pegamos a Portuguesa em casa, ganhamos de 4-0. E pegamos o Volta Redonda fora de casa, ganhamos de 2-0. Então, continua sem sofrer gol. Estamos a 12 jogos. 12 jogos sem sofrer gol. Caramba. Vamos ver até onde a gente vai. Esses garotos vamos quietinho, vamos silêncio. Uma muralha, uma muralha defensiva aí, né? Então, mas o campeonato como é que é? 2 turnos? Como é que é? Não? São 12 equipes, joga todo mundo contra todo mundo, turno único, né? 11 jogos, passam os 8. E aí faz quartas, final, semi e final. Isso. 2 jogos cada fase. 2 jogos e vantagem nas quartas e na semi para quem tiver melhor classificação. Aí e o primeiro colocado dessa fase é considerado campeão da Taça Guanabara. E então tem muita coisa em jogo aí. Taça para o Fluminense, Taça Guanabara, Campeonato Carioca e a Supercopa. Então Por enquanto, só a gente pode ser campeão da Supercopa ganhando o estadual. E termina quando essa competição? Novembro. Iníciozinho, é por causa da Copa também, o calendário agora é mais curto. Iníciozinho de novembro está previsto para ter. Eles têm em média aí quantos dias de um jogo para o outro aí? Geralmente final de semana sempre. Sábados ou domingos. E aí a gente, quando joga sábado, geralmente folga domingo, se representa a segunda. Quando joga domingo, a maioria das vezes folga segunda, se representa a terça. Depende. Às vezes não folga, porque já treina os outros atletas, mas na maioria das vezes isso. Então os garotos descansam uma semana, tá? Aproveitem que vocês agora estão no filé mignon, entendeu? Quando for pro profissional, é isso aí que a gente vê, 3 em 3 dias, viajando. O Brasil é um país continental, né, o Rômulo? Viagens, aí competição sul-americana, não sei... aproveita mesmo, né? Escuta muito o Rômulo aí, que esse cara entende pra caramba, e é isso. Rômulo, tu falou sobre o DNA do Fluminense, que a gente sabe que ali de Xerém é um futebol envolvente, tudo, né? Ofensivo, isso já tá altamente enraizado nessa galera. Agora, Rômulo, eu vou fazer uma pergunta agora que envolve até o profissional, não estou falando de Fluminense não, de futebol de uma forma geral, mundial, né? Cara, o Brasil e o mundo, né? A questão de lateral, Rômulo, por que o futebol mundial de uma forma geral está com essa deficiência de formar laterais, né? O próprio Fluminense vem apresentando essa dificuldade. Todos os clubes, isso parece que lateral é uma espécie de extinção, né? Você tem uma visão sobre isso? Assim, eu não sei se também... eu acho que isso também é muito do mercado. O mercado também não valoriza lateral. Se você tem um ótimo lateral e um ótimo centroavante, o teu centroavante vai valer 10 vezes mais do que o teu lateral. Né? Então, talvez o mercado também tenha aumentado talvez essa situação para ter essa escassez, assim, vamos dizer. Mas a gente, assim, na base a gente tem bons laterais também, entendeu? Mas porque o caminho também é muito longo até o profissional, muita coisa pode acontecer. Tem meninos que trocam de posição. O Calegari é um exemplo. Eu já
participei de coletiva, fiz uma pergunta ao Calegari uma vez, ele falou, né, que ele começa uma posição, depois muda tudo, Não. e ele falou lá dessa questão Xerém, né, do Sim. DNA, que ele é muito, ele na marcação é muito forte, né, e ele deu ali a explicação como que trabalharam ele, né, para desenvolver isso, né? Na nossa metodologia, a gente tem, até por obrigação, colocar o atleta apto em pelo menos 2 posições. Então, por exemplo, eu no 15, eu não posso pegar um atleta, mandar ele para o 16 e falar, olha, esse atleta só é primeiro volante. Ah, mas ele faz... Não, ele só é primeiro volante. Eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que tentar achar algum artifício para tentar botar esse menino em alguma outra posição, para que o próximo treinador, com uma outra cabeça, talvez com outro entendimento, com outro esquema, consiga utilizar esse atleta da melhor forma e para que esse atleta seja um atleta valorizado depois no mercado. Por exemplo, a gente tem atletas, um volante, ele pode jogar de zagueiro, ele consegue jogar dos 2 lados na zaga? Consegue, já é um diferencial. Ele consegue jogar com as 2 pernas? Consegue, já é um diferencial. Às vezes você tem um lateral direito, mas, de repente ele consegue fazer de volante, ou se ele jogar por dentro, ele tem capacidade? Tem. Você tem um centroavante, às vezes, que é rápido, ele consegue jogar de lado? Consegue, já é um diferencial. Consegue jogar dos 2 lados, usa a perna esquerda, consegue levar no fundo ou só corta para dentro? Não, ele leva no fundo também de um lado e do outro, já é um diferencial. Então, isso tudo acaba formando melhor os atletas, justamente para quando chegarem, né, nas categorias acima, eles conseguirem desempenhar várias funções. O André, na quarta-feira contra o Fortaleza, estava lá, claro, no intervalo o Diniz bota o Martinelli no lugar do Nino e puxa o André para a zaga. O pessoal, meu Deus, eu falei, fica tranquilo que o Diniz não é maluco, e o André joga muito. Eu falei só isso. Não deu outra. O André parecia à vontade jogando ali na zaga. Tava bem à vontade mesmo. É um cracaço. Eu acho o André um baita jogador, né? E com certeza não foi a primeira vez que aquilo aconteceu. Para fazer aquilo, com certeza o Diniz tinha segurança do que estava fazendo. Não tinha. Sabia exatamente o que estava. É porque às vezes não dá certo. Estou falando do caso do Diniz, estou falando de qualquer treinador, não dá certo. Mas pode ter certeza que não é a primeira vez que nenhum treinador vai testar nenhuma situação em algum jogo importante. E se faz isso é porque ele confia e sabe que o atleta tem total capacidade. Detalhe, o André entra ali com o time perdendo de 2-0, 60 mil pessoas no Maraca, eliminado ali. Começa o segundo tempo eliminado. Então, qualquer erro poderia... Mas não, o André dominou aquela zaga ali com o Manuel e deu tudo certo. E essa questão também, uma questão também que isso é coisa de quem não é do meio, né? Não entendo tanto dessa parte mais técnica. Mas, Rômulo, qual é a idade para um garoto desse? Qual que é a idade máxima ali, assim, tipo, 11 anos ainda dá, passou disso, qual que é a idade que o garoto tem para querer seguir, né? Querer jogar futebol? Eu acho que essa pergunta, acho que existem 1000 respostas e não sei se uma vai estar certa. É um negócio muito controverso, porque assim, cada dia que passa a gente está vendo uma especialização muito mais precoce. Antigamente as categorias, no meu tempo, começava no 13, 12 anos, falava, bota os caras para brincar, não, 12 anos, não. Agora 12 anos, fala, não sei se vai dar não, acho que você já está bem cascudo. Agora tem sub-9, 8, 7, 6. Então assim, tem fraldinha do fraldinha, chupetinha, com 6 anos, salão. 6 anos eu até brinco, eu falo, gente, ele conduz a bola com o joelho, com a canela, não dá. E assim, já é super competitivo, já são super cobrados. Eu não sei para onde vai parar. Então, assim, eu não sei se isso é o caminho certo, porque, assim, às vezes a gente fala assim, poxa, não podia fazer isso com 6 anos. Mas e os profissionais de muita qualidade que trabalham com essas categorias? Tem profissionais ruins trabalhando com essa categoria? Tem, mas também tem na minha, também tem na função de todo mundo. Então, assim, tem gente, com certeza, que faz mal a essas crianças, mas tem gente também que, com certeza, agrega a essas crianças. Que, é legal frustrar, é legal a criança perder, é legal a criança ganhar e sair de lá super feliz,
é legal ela se sentir responsável por uma vitória. Infelizmente, é legal ela se sentir, às vezes, responsável por uma derrota e superar e ter força. Mas isso é difícil você ter um acompanhamento legal e fazer aquilo se tornar um ensinamento para o resto da vida da criança. Você também pode arrebentar com uma criança emocionalmente e tal. Então, assim, é muito controverso. Eu acho que teria que... Essa sala aqui estaria com 500 pessoas, todo mundo daria uma sabe? É muito difícil. É muito difícil. Eu fico pensando, pô, um jogador, né, que começa com 7 anos de idade, fico pensando, pô, quando ele tiver com 27 anos, ele trabalhou já 20 anos da vida dele, porque Rômulo, com 7, 8 anos, quando entra num clube como o Fluminense, é trabalho. Você imagina um Fla-Flu com 7, 8 anos, é Fla-Flu igual do profissional. Entendeu? A pressão é proporcional então, à idade dele. Então o garoto, quando estiver com 27 anos, começou com 7, ele trabalhou já 20 anos. Então o pessoal também é meio... Tem que... O torcedor, claro, eu sou torcedor também pra caramba, corneto muito, mas a gente tem que também se colocar no lugar deles, né? Começar a imaginar, né? Pô, o que ele passa, né? O que ele abre mão, né? De tudo, abre mão de infância, tudo para seguir no sonho dele, né? Não é fácil assim. Isso que você falou para mim é o maior dilema. Porque às vezes um garoto chega com 16 anos, você vê um baita de um talento e está saturado e não aguenta mais. Porque aquilo não é mais uma coisa prazerosa, ele não tem mais novidade naquilo. Ele fala, cara, não aguento mais, já faço isso há 8 anos, não aguento mais. Aí você fala, cara, você tem um caminho todo. Ele fala, mas eu não quero. E aí, quando deixa de ser uma coisa, porque tudo bem que depois dos 16 anos, com um contrato de profissional, você assina um contrato, você tem muito mais responsabilidade para cumprir, você com o clube e o clube com você. Pronto. Até os 16 anos, tem que ser muito prazeroso para o atleta passar todo santo dia por treino. Hoje a gente treinou em Xerém, debaixo de um temporal. E cobrando, e sabe, não é a melhor situação. Não. Todo mundo, porque o adolescente nessa idade vai para o colégio, volta, fica em casa, estuda. Eles não. E eles, além de fazerem isso tudo, eles ainda têm essa cobrança. Não é fácil. Eu vi uma entrevista com o Luiz Henrique, né? Pô, o que o Luiz Henrique sofreu, assim, tudo que ele passou com a família, tudo. O Luiz Henrique não teve infância nenhuma. E humilde, né? Origem muito humilde, né? Então cara, é muito, realmente, você falou agora, é sacrificante pra caramba. É muito mesmo. Também, Rômulo, essa questão, a gente já abordou aí o time sub-15 e tudo. Vamos falar um pouco de conquistas, né? Isso aí é legal porque Comebol, né, que você já tem, não foi com essa geração, foi com outra anterior. Não, a de agora é Esquadrilha 07, né? Quem é que botou esse apelido? Não me pergunte. Foi o Natan? O Natan gosta de... Não é possível que tenha sido o Natan. Eu falei, Natan, eu sou meio ranzinza, Natan, não gosto muito desse negócio de foto, não, deixa a gente quietinho, mas acho que não foi o Natan. Foi uma geração anterior, né? Vamos falar logo, a Taça Comebol, né? O torneio da Comebol, ali em 2020. Foi janeiro, meio de janeiro. Foi uma saga, gente. Ele vai contar aí os detalhes aí. Conta um pouco, Rômulo. Conta aí dos detalhes, porque teve até racismo, né? Injúria racial, tudo. Alguns episódios ruins. Assim, começa num torneio desenvolvimento da CBF, né? E aí a gente joga na cidade de Criciúma, no CT do Criciúma, com só equipes brasileiras, aonde o campeão dessa competição de nível nacional, a gente faz a final contra o Corinthians, vence o Corinthians por 3-0 e ganha o direito de viajar para o Paraguai, lá em Assunção, o direito de disputar essa competição, que é como se fosse um sul-americano da categoria. Aí tem Olímpia, Rosário Central, Barcelona do Equador, várias equipes, né, da América do Sul, só não foi a representante da Venezuela. Então foram 9 equipes, somente as 9 campeãs dos seus países. E aí a gente faz essa competição, a gente estreia contra o Olímpia, esse caso
né, que você está citando aí, que a gente teve um certo problema. A gente estreia contra o Olímpia, lá a gente estava no Comitê Olímpico Paraguaio, né, a nossa concentração, a gente ficou alojado lá, e a gente enfrenta o Olímpia. Nesse jogo a gente tem 3 atletas expulsos, o Olímpia depois tem um atleta expulso, a gente consegue vencer o jogo por 2-1, e aí é um jogo que assim não termina bem, não sei qual era a expectativa da torcida do Olímpia, não sei o porquê que isso inflamou, o jogo realmente foi um jogo muito pegado, a equipe do Olímpia também muito, muito forte, muito boa, e no final aí os pais realmente excederam. Já tinha um mini caldeirão ali dentro, para vocês verem, subia. Isso era 13 para 14. Sub-13, olha o clima que os garotos já tiveram que encarar. Então, aí os pais, né, se excederam, falaram muitas coisas ruins para os atletas, volta para o Brasil, aquelas coisas assim, mas a gente até depois apelidou lá a competição, falando, isso aqui é uma Libertadores, é um sul-americano, olha as equipes que estão jogando, são as equipes que jogam a Libertadores. Não, os campeões continentais. Exatamente. Eram as melhores ali da categoria. Né? Da América do Sul inteira. Eu falei, olha, não é um campeonato qualquer. Então, esse tipo de pressão, a gente tem que preparar vocês para vocês passarem também. Então, eu falei, a gente não vai deixar nada de fora tirar o nosso foco. Eu falei, eu não vou voltar para o Brasil, não vou levar vocês para o Brasil, que a gente perdeu para a gente. Se a gente tiver um adversário melhor que a gente, parabéns, perdemos o adversário melhor. Se a gente não tiver um adversário melhor do que a gente não vai perder para a gente. A gente não vai deixar nada de fora, nada. A comida é diferente. Então, assim, até os atletas se habituarem, é difícil com 13 anos. Para a gente é difícil, imagina para eles. Então, assim, a gente entrou num acordo, se fechou, falou que nada de fora ia atrapalhar a gente, e a gente conseguiu. Não foi fácil, foi difícil pra caramba, um campeonato muito difícil. A gente joga até a final no campo da Conmebol, onde seleções utilizam e tal, em frente à sede até da Conmebol, lá em Assunção, um campo top, um nível altíssimo lá. E assim, foi muito legal. E uma coisa legal é que nesse campeonato tinham 2 categorias femininas e as 2 equipes femininas do Brasil foram campeãs também nesse ano. O Brasil levou os 3. Então o Fluminense ganhou, e aí vem a história da pandemia, que aí tirou uma viagem dessa molecada para Disney. Essa molecada ia para Disney. Pô, brincadeira, deixei de comprar um ursinho para minha filha na Disney. Conmebol tá me devendo a viagem para Disney. Os moleques devem ter ficado arrasados. Pô, até hoje eles me cobram. Cara, até eu falei, mas eu não tenho. O que eu quero saber? Eu ia com vocês, pelo amor de Deus. Me cobram brincando, né? Também, pô. Me cobram brincando. E a gente ganha em fevereiro, e a viagem seria meio que no meio do ano, nas férias, né? E até um episódio legal, isso aí que foi uma coisa bem bacana, é que a gente é campeão lá, e a gente demora, 2 dias para voltar. Né? Minha mulher estava grávida de 8 meses. Quando a gente volta, eu volto 6 horas da manhã, olha que legal. Volto 6 horas da manhã, aí vai a minha esposa, fala, tô indo pro trabalho. Eu falei, poxa, eu tô exausto, porque a gente fez escala na Bolívia, em La Paz, ficamos... Não, nada disso. Santa Cruz de la Sierra, ficamos lá umas 4, 5 horas até vir. Então a nossa viagem, que seria curta, demorou muito. Beleza. Cheguei e falei, olha, pago táxi para você vai pro trabalho, só me liga se tiver alguma zebra, eu não vou atender ninguém, porque eu quero dormir, eu preciso descansar. 6 horas da manhã, não sei. Apaguei. 8h30 da manhã me liga. Rompeu a bolsa. Eu falei, mentira. Caramba, mano. Eu falei, não é possível. Aí ela até brinca comigo que minha filha só me esperou chegar para nascer. Eu levanto, durmo 1 hora, levanto, passo 2 dias no hospital. Caraca, e aí nasce a Luísa. Okay. A Luísa olha que nasceu... história. Dia 5 de fevereiro, exatamente o dia que a gente retorna. Eu chego aqui 6 da manhã, ela nasce por volta de 8 da noite. Não, pô, eu tô... Você imagina a minha olheira. Aqui, não, ó. Aqui, ó. Eu tô imaginando aqui, você contando, né? Eu falei, pô, a competição já foi aquela coisa, o emocional, né? Pô, naquela pressão, no teu caso, eu tô me colocando no seu lugar. Sim. Falei, pô, treinador, né? Ele tá ali, aquela pressão toda, ele tem que identificar nos garotos ali quem é que tá bem, quem é que tá mal, porque tem todo um trabalho, não é só campo, não, é muito mais, né? É um líder, né? Não é muito complexo isso. Aí
resultado aí, superando um adversário atrás do outro de alto nível, né? Uma competição de altíssimo nível. Aí você vai lá, pô, aí é campeão, aí, porra, dá aquele alívio. Aí viagem foi desgastante na volta. Desgastante. Aí não, pô, chega em casa, caraca, mas isso aí também, não, mas eu fiquei aí feliz. Encontrou força, não, isso aí deu. O cansaço foi até pro não, pô, vamos lá. Eu brinco com a minha esposa, eu falo que ela só não poderia ter nascido dia 4 de fevereiro, senão não estaria lá. Não, tudo tem sua hora. Deus te abençoou. Ela esperou. Deus te abençoou. Ela esperou. Bonita história, legal, cara. Gostei pra caramba aí. Legal. Luísa, né? Luísa. Agora ela fez 2 anos. Agora tá com 2,5. 2,5. Né? É a Fluminense? Já me acompanha. Tá doido, é pé quente, tá doido. Já foi na final da Copa Rio. Já foi entrevistada pela Carla. A Carla lá Matera. na Flu TV. Eu levei lá quando a gente é campeão lá na Copa Rio. Vai lá, ela fala. Já tá famosa, Olha só, treinador do Sub-15. São quantas finais você disputou ao todo? Você, com todas as categorias aí. Eu participei como treinador de 16 competições. E a gente chegou a 16 finais. E ganhou? E agora 14. Porra. 16, ganhou 14. Posso cornetar? Porque cornetar das duas que eu perdi. A Tricolor é assim, a corneteiro pra caramba, porra. 14, ganhou 14 de 16. Pô, isso é uma marca expressiva pra caramba. Eu queria falar uma outra coisa de torcedor, mas eu não posso, que isso aqui é um podcast, né? Sério. Mas parabéns, Rômulo, uma marca impressionante. Mas, cara, ganha título adoidado, ganha clássico, campeão da Comebol, ainda fez agora a filha, a Luísa, que é tricolor. Esse cara tem que ser tratado com carinho mesmo por todos nós, cara. Tricolor, aumentando a nossa torcida, aumentando os títulos, formando os garotos. Parabéns, Rômulo. Aí é sensacional. Agora, Rômulo, uma outra situação que o pessoal fala muito, né? Cobra. Até em especial, até por conta da Taça São Paulo Júnior, né? Fluminense é pentacampeão, mas a última foi em 89, né? Essa questão de ganhar título na base, formar jogador, o que é mais importante? Rômulo, eu quero sua opinião sobre isso, que esse é um tema que divide opiniões. Eu vou dar minha opinião. Acho que o mais importante é formar, entendeu? Mas o pessoal cobra títulos por quê, Rômulo? Hoje você tem Sport TV transmitindo essas competições, o interesse multiplicou aí nas pessoas. Hoje todo mundo acompanha a base, faz resenha, né? Falando, tem um jogo ali, o pessoal, isso é pauta de resenha. Você vai em muitas lives aí, o pessoal falando, o pessoal tira 10 minutos para falar, né, dos garotos. Então, o que é mais importante na sua visão, você como profissional? Então, entra muito daquele papo, né, da situação precoce, né, da especialização. Eu particularmente, eu sempre falo para eles uma frase que é bem manjada, que o melhor é a gente formar conquistando, ganhando. Porque se você está no Fluminense, dificilmente você vai conseguir formar muitos atletas sem você conquistar algumas coisas. Não precisa ganhar tudo? Não precisa ganhar tudo. Mas você, no mínimo, você tem que estar sempre chegando, sempre disputando finais. Aí eu acho que a tendência é formar muito mais. Vou te dar um exemplo. Com essa geração, por exemplo, 07. Ano passado, a gente joga 4 competições. A gente consegue conquistar 2. As outras 2 nós perdemos na final. Então, no Rio de Janeiro, o Fluminense foi a equipe que mais disputou jogos naquela categoria. Por quê? Porque chegou a todas as finais. Então, a gente estimulou os nossos atletas mais do que os nossos adversários. Portanto, tivemos muito mais chances de melhorar os nossos atletas, deles vivenciarem situações que às vezes outros não tiveram. Então, quanto mais longe a gente chega nas competições, quanto mais em alto nível a gente joga,
porque, óbvio, isso em qualquer campeonato. Campeonatos, assim, que eu digo, não de pontos corridos, mas campeonato, copas, né? Por exemplo, quando você vai chegando nas finais, você vai enfrentando adversários muito mais fortes. E aí, nesses jogos é que a gente forma os atletas, principalmente para clube grande. Então, quando a gente chega a todas as finais, ou a quase todas as finais, a nossa chance de formar os atletas melhor, ela é muito maior. Então, assim, eu sempre falo para eles, nosso primeiro objetivo não é só vencer, não é. Mas quanto mais a gente vencer, quanto mais a gente passar, melhor. E assim, eu acho que a gente forma um atleta, por exemplo, quando a gente tem um atleta expulso, que a gente muda a nossa tática. Ah, mas aí, poxa, mas não é. Pô, mas aí você não está jogando de forma ofensiva. Beleza, mas ele não vai para o profissional, ele não vai passar por isso. Às vezes, aquele atleta, de repente, vai gerar não sei, pode ser que seja vendido para um clube que seja mediano, não seja um outro clube. Pode ser que ele não vire jogador do Fluminense. Mas a gente forma sempre pensando no Fluminense. Mas o que a gente quer é fazer com que os nossos atletas vivenciem todas as situações que a gente pode proporcionar a eles. Boas, ruins, todas. Então, assim, eu acho que isso faz parte da formação. Mandar um atleta para a categoria de cima, assim, mais rodado possível, tendo vivenciado tudo que aquela categoria podia proporcionar. Para mim é isso. Isso aí é realmente que isso o pessoal fala, e até porque antigamente não tinha brasileiro sub-20, Copa do Brasil, sub-20, sub-17, né? Daqui a pouco vai começar a arriar mais isso aí, né? Então, realmente, você até tocou num ponto no início aí, falando que a pergunta que eu fiz sobre a questão da idade, né? Qual que é o limite? Passou disso, não dá mais. Mas isso se deve muito à Europa, né? No final das contas, o mercado da europeu é que acaba movendo os clubes europeus, eles mudaram a forma de investimento deles, né, Rômulo? Cada dia que passa, eles buscam atletas mais novos. Cada vez mais, 17, 18 anos, né? Daqui a pouco, porra, vai mudar a legislação aí e buscar 15, assim. Provavelmente já sondagens, provavelmente ofertas já devem acontecer nessa idade. Provavelmente isso já acontece. E devido até à questão econômica e tudo, é muito difícil para os clubes segurarem. É difícil. Ainda mais e fora que mexe com o sonho do próprio atleta. A gente tem que lembrar também sempre disso. Parte do próprio atleta, muitas vezes. O sonho do atleta entende-se família também por trás. Exato. Assim, e nessa idade, muito família. Totalmente. Influencia muito, é verdade. Totalmente. Assim, realmente, cara, é uma coisa aí que Rômulo, já batemos esse papo aí, acho que já englobou tudo, né? Foi legal pra caramba, e queria que você mandasse um recado pra galera aí do Tricolor, do Explosão Tricolor, né? Depois eu vou mandar aí um agradecimento aí, mas fala você aí, para dar uma... Agradecer aí pelo convite, sempre legal. Nossa categoria lá, pessoal 07, com certeza depois vai acompanhar lá e provavelmente vão botar comentários. Eles são terríveis, cuidado, hein? Eles são... O quê? Não, olha só. Eles são terríveis. Se for terrível no comentário, tá tranquilo. Agora, só não pode querer me dar uma caneta. Aí é sacanagem, não, pô. Provavelmente você levaria. Aí provavelmente você levaria. Pô, tenha pena de mim, pô. Tô recém-recuperado de AVC, tudo, pô. Tem uns ali que não iam perdoar, não, hein? Tem uns ali que são terríveis, né? O grupo aí não é mole, moleques não. São encapetados. O quê? Eles não são mole, não. Agradecer também, acabou que não tive a oportunidade de falar, mas a nossa comissão técnica que é fantástica, que o trabalho não é meu, é meu também, mas eu acabo sendo a pontinha do iceberg ali. Não, mas cara, o que a gente fez nessa Copa Nike de união da comissão, né, nosso gerente Antônio, e a nossa comissão, o Tuelo, o Ravi, o Wallace, sabe, todos, supervisor Melo, todos, assim, o que a gente faz ali, né, o Johan, que é o nosso supervisor técnico também, o que a gente faz juntos ali, e a nossa interação, isso é uma coisa só para fechar, a gente também, quando você falou que se é difícil, né, trabalhar com essa geração, a gente educa muito eles no nosso exemplo.
no nosso comportamento entre a gente da comissão. Então, eles percebem o respeito que a gente tem entre os membros da comissão e aí a gente já não precisa falar mais nada. Não é só formar o atleta, formar o homem, né? A gente não conseguiria formar bons atletas se a gente também não fosse boas pessoas. O Fluminense tem um lema que é forme melhor as pessoas e você terá um melhor atleta. Então, eu acho que essa frase, para terminar, eu acho que ela diz tudo, representa toda a nossa conversa. Não, é sensacional, Rômulo, foi muito legal aí bater esse papo contigo, cara. Primeira vez que eu converso com alguém aqui ao vivo da base, né? E eu acho que é um trabalho que tem que ser meio divulgado, porque divulgado não é só divulgar, não é fazer perguntas aqui, perguntas como eu fiz para você, essa parte não é só futebol, envolve muito mais. Futebol é a parte final, mas a bola não entra por acaso, né? Ele não ganhou 14, 16 finais por acaso, né? Ele, a equipe dele, né? Como ele falou, isso aí é importantíssimo, né? Cada vez mais hoje a gente vê a importância de você ter um gerenciamento forte, a questão de fisiologia, educação física ali, a educação física, parte física, né? Isso tudo é importante pra caramba, cara. É muito importante, eu falo isso pro público, né? Um ou outro não entende, mas futebol, Rômulo, é uma ciência hoje. Exato. Cada vez mais, com mais profissionais, dando mais números pra gente e trabalhando mais. Eu sou só a pontinha ali, mas tem tanta gente por trás que trabalha. É uma fábrica, uma fábrica. Exato. Cada setor ali é responsável pro cara ali dar um cruzamento ali. Existe todo psicólogo, fisiologista, o treinador, o auxiliar, analista de desempenho, o Luiz lá que ajuda a gente pra caramba também, fazendo avaliação de adversários, mandando vídeo. É um trabalho de muita gente, muito árduo, não é fácil. Então, isso é legal a gente ter esse tipo de conversa para mudar um pouco a cultura do torcedor nesse aspecto. Porque, claro, nós somos apaixonados, cobramos, somos movidos pela emoção, mas é necessário a gente ter hoje esse conhecimento, né? Então, agradeço muito a você aí hoje pela oportunidade. Um dia chuvoso aqui no Rio, muito complicado, mas eu vim aqui porque eu sabia que isso era uma oportunidade de ouro, né? Certamente teremos outras aí e com outros títulos, né? Essa medalha aqui, ó, tá aqui, ó, da Conmebol, ó. Legal. Posso levar, cara? Pô, não, olha aí. Pô, deixa eu levar. Tem uma cordinha invisível que eu tô puxando ela aqui, ó. Essa aí, ó. Aqui também, ó, da Copa Nike também, competição mais importante da categoria, né? Então o Fluminense tá no topo aí na categoria sub-15. Então a gente tem que, ó, bater palmas para você, para toda a molecada, né? Os moleques encapetados aí, jogando muito a Esquadrilha 07, né? Toda a equipe aí, parabéns para todos vocês. Queria agradecer aqui ao Natan, né, o assessor de Lima, né, um amigo que eu tenho há anos, né? Muito obrigado. Ao Marcelo Armed, gerente de comunicação, ao Ronaldo França, diretor de comunicação, fica aí meu muito obrigado. E valeu, Rômulo. Prazer aí. E eu quero ser campeão. Tem ainda Campeonato Carioca, não é isso? Exato. Deixa eu anotar aqui, ó, para te cornetar depois. Lá vem cobrança, lá vem cobrança. Aqui é assim, cara. Sentou aqui, ó, já era, cara. Ganhou, a gente conversou, virei melhor amigo agora. Agora eu vou cobrar diretamente a ele. Então é isso aí. É justo. Queremos. Não é só você que queremos. Fluminense é isso aí, cara. Brigaremos para ser. Não. Mais um. Beleza. Valeu, cara. Um abraço aí. Fica com Deus. Esqueci. Também agradecer ao nosso amigo, o Rômulo também, Paganini. Né? Falei certo. Né? Ele que foi aí o responsável por esse encontro aqui. Um grande abraço. Saudações tricolores. Tchau, tchau.